A Primeira Guerra Mundial, um conflito de escala e brutalidade sem precedentes, deixou uma marca indelével na história humana. Este conflito, que envolveu nações de todos os continentes, transformou a maneira como a guerra era travada e percebida. De 1914 a 1918, o mundo testemunhou o choque de impérios, o colapso de velhas ordens e o nascimento de uma nova era. As nações mobilizaram milhões de soldados, e a guerra se espalhou por terra, mar e ar, afetando civis e combatentes igualmente. Este evento cataclísmico, muitas vezes chamado de a Grande Guerra, destruiu a ilusão de paz e progresso que caracterizou o início do século XX. Cidades foram devastadas, economias arruinadas e sociedades inteiras transformadas pela experiência da guerra total. O legado da guerra se estendeu muito além dos campos de batalha da Europa. As consequências sociais, políticas e econômicas foram sentidas em todo o mundo, alterando o curso da história de maneira irrevogável. Redefiniu o mapa político do mundo, deu origem a novas ideologias e plantou as sementes de conflitos futuros. A criação da Liga das Nações foi uma tentativa de evitar outra catástrofe, embora suas falhas se tornassem evidentes nas décadas seguintes. A Primeira Guerra Mundial foi um divisor de águas, marcando o fim de uma era e o início de um futuro novo e incerto. O retorno dos soldados trouxe consigo histórias de horror e heroísmo, e a sociedade teve que lidar com a reintegração desses indivíduos. Este ensaio irá mergulhar nos principais eventos, causas e consequências da Primeira Guerra Mundial, explorando seu profundo impacto no século XX e além. Analisaremos como o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand desencadeou uma série de eventos que culminaram em um conflito global. Do assassinato do arquiduque Franz Ferdinand ao Tratado de Versalhes, examinaremos a complexa teia de fatores que levaram a esta conflagração global e seu legado duradouro. O Tratado de Versalhes, em particular, teve implicações de longo alcance, moldando o cenário político e econômico do pós-guerra. A Primeira Guerra Mundial foi uma tragédia de imensas proporções, ceifando a vida de milhões e deixando inúmeros outros física e emocionalmente marcados. As cicatrizes da guerra foram profundas, afetando gerações e alterando a trajetória de nações inteiras. É essencial lembrar este conflito, aprender com seus erros e lutar por um futuro onde tais horrores nunca se repitam. A memória da Primeira Guerra Mundial serve como um lembrete sombrio do custo da guerra e da importância de buscar a paz e a diplomacia em tempos de crise. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa, Sophie, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, é amplamente considerado o estopim imediato da Primeira Guerra Mundial. Este ato de violência política, realizado por um jovem nacionalista sérvio, Gavrilo Princip, desencadeou uma série de eventos que mergulhariam o mundo na guerra. A visita de Franz Ferdinand a Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, uma província recentemente anexada pela Áustria-Hungria, estava carregada de tensão. A Bósnia era o lar de uma população significativa de sérvios, muitos dos quais se ressentiam do domínio austro-húngaro e ansiavam pela unificação com a Sérvia. Princip, membro da Mão Negra, uma sociedade secreta dedicada à unificação sérvia, via Franz Ferdinand como um símbolo da opressão austro-húngara. Naquele dia fatídico, enquanto a carreata do arquiduque passava pelas ruas de Sarajevo, Princip aproveitou a oportunidade, disparando 2 tiros que mataram Franz Ferdinand e Sophie. O assassinato de Franz Ferdinand enviou ondas de choque por toda a Europa. A Áustria-Hungria, indignada com o assassinato de seu herdeiro, estava determinada a punir a Sérvia. No entanto, a Sérvia era aliada da Rússia, enquanto a Áustria-Hungria tinha o apoio da Alemanha. O assassinato, portanto, ameaçava se transformar em um conflito mais amplo. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand
foi a faísca que deu início à Primeira Guerra Mundial, um evento que chocou o mundo e desencadeou uma série de reações em cadeia. Mas as causas subjacentes do conflito foram muito mais complexas e profundas, enraizadas em décadas de rivalidades e tensões acumuladas. Uma teia emaranhada de nacionalismo, imperialismo, militarismo e um sistema complexo de alianças criaram um clima internacional volátil, propício à guerra. As alianças, em particular, significavam que um conflito entre duas nações poderia rapidamente envolver muitas outras. O nacionalismo, uma força poderosa na Europa do início do século XX, alimentou as tensões entre grupos étnicos e nações. Movimentos nacionalistas fervorosos clamavam por autodeterminação e independência, desafiando as fronteiras estabelecidas. O Império Austro-Húngaro, um mosaico de diferentes nacionalidades, enfrentou crescente pressão interna de movimentos nacionalistas que buscavam independência. Essas tensões internas enfraqueceram a coesão do império e aumentaram a instabilidade. A Sérvia, determinada a unir todos os sérvios sob uma única bandeira, via-se como a líder natural dos eslavos do sul. Essa ambição servia era vista com desconfiança e hostilidade pelo Império Austro-Húngaro, que temia a perda de territórios. O imperialismo, a busca por impérios coloniais, também contribuiu para a rivalidade internacional. As nações europeias estavam ansiosas para expandir suas influências e riquezas através da conquista de novas colônias. As potências europeias competiam por colônias na África, Ásia e Pacífico, levando a atritos e desconfianças. A corrida por territórios não apenas aumentou as tensões, mas também criou uma atmosfera de competição feroz. A Alemanha, uma recém-chegada ao jogo colonial, sentia-se no direito a uma fatia maior do bolo imperial, o que aumentava ainda mais as tensões com a Grã-Bretanha e a França. A ambição alemã de expandir seu império colonial foi vista como uma ameaça direta pelos seus rivais. O militarismo, a glorificação da guerra e das forças armadas, também desempenhou um papel significativo no caminho para a guerra. A ideia de que a guerra era uma forma legítima de resolver disputas internacionais estava profundamente enraizada na mentalidade europeia. As nações europeias se engajaram em uma dispendiosa corrida armamentista, aumentando seus exércitos e marinhas a um ritmo alarmante. A construção de navios de guerra e o desenvolvimento de novas armas criaram uma sensação de inevitabilidade de conflito. Essa militarização da sociedade criou um clima de medo e suspeita, tornando a guerra mais provável. A combinação de nacionalismo fervoroso, ambições imperialistas e uma corrida armamentista desenfreada fez com que a Europa estivesse à beira de um conflito devastador. O complexo sistema de alianças que existia na Europa no início do século XX era uma teia intricada de acordos e promessas de apoio mútuo entre as nações. Esse sistema desempenhou um papel crucial na transformação do conflito localizado entre a Áustria-Hungria e a Sérvia em uma guerra global. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand foi o estopim que acendeu a chama da guerra. Essas alianças, que inicialmente tinham a intenção de impedir a agressão e manter a paz, acabaram servindo para arrastar todas as grandes potências europeias para o conflito. Cada nação estava vinculada por tratados que as obrigavam a apoiar seus aliados. A Tríplice Aliança, formada em 1882, unia Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Este pacto era visto como uma forma de proteção mútua contra ameaças externas. Essa aliança era dirigida principalmente contra a França, que a Alemanha havia derrotado na Guerra Franco-Prussiana de 1870-1871. As tensões entre esses países continuaram a crescer ao longo das décadas seguintes. Em resposta, a Tríplice Entente foi formada em 1907, reunindo França, Rússia e Grã-Bretanha. Esta aliança foi uma tentativa de equilibrar o poder crescente da Alemanha e sua política externa, cada vez mais agressiva.
A Alemanha, sob a liderança do Kaiser Wilhelm II, buscava expandir sua influência e poder, o que alarmou as outras potências europeias e levou à formação de alianças defensivas. Após o assassinato de Franz Ferdinand, a Áustria-Hungria emitiu um ultimato à Sérvia, exigindo satisfações pelo assassinato. Este ultimato continha termos severos que a Sérvia dificilmente poderia aceitar. A Sérvia, apoiada pela Rússia, recusou-se a aceitar todas as demandas da Áustria-Hungria. A Rússia, vendo-se como protetora dos eslavos, estava determinada a apoiar a Sérvia. A Áustria-Hungria, com o apoio da Alemanha, declarou guerra à Sérvia em 28 de julho de 1914. Este ato desencadeou uma série de mobilizações militares e declarações de guerra. A Rússia, obrigada por seu tratado com a Sérvia, começou a mobilizar seu exército. A mobilização russa foi vista como uma ameaça direta pela Alemanha. A Alemanha, temendo uma guerra em duas frentes contra a Rússia no leste e a França no oeste, declarou guerra à Rússia em 1º de agosto de 1914 e à França 2 dias depois. A estratégia alemã era derrotar rapidamente a França antes de se voltar contra a Rússia. A Grã-Bretanha, obrigada por seu tratado com a Bélgica, cuja neutralidade a Alemanha havia violado ao invadir o país, declarou guerra à Alemanha em 4 de agosto de 1914. A violação da neutralidade belga foi o ponto de virada para a entrada britânica na guerra. Em uma semana, todas as grandes potências europeias estavam em guerra. O que começou como um conflito regional rapidamente se transformou em uma guerra mundial, com consequências devastadoras para milhões de pessoas.